E, gente, que fúria! Que fúria! Que fúria! O negócio foi interrompido aqui, eu não sei nem te dizer por quê. Foi interrompido. O vídeo foi interrompido do nada. Como a gente diria, do nada, né? O vídeo foi interrompido. Mas vamos lá, vamos entrar na leitura de hoje, onde estamos no verso... Bom dia, Rê! No verso de número 3 do Salmo 23, da leitura desse livro aqui, olha. Psiquiatria de Deus. E aí o verso de número 3 no Salmo, né, o que diz? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí o pastor Charles começa dizendo que numa certa manhã ele levanta, tá se preparando para um dia cheio de compromisso e de repente ele sente uma dor nas costas. Alê, eu não sei o que aconteceu não, mas o vídeo parou aqui, caiu sozinho, mas eu voltei, tá? Tô perseverante. Então vamos lá, começar a ler no verso de número 3. Não sei se você conseguiu ler em PDF, que eu te mandei o livro. E aí, o verso 3 vai falar que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Toda vez que eu penso em pastos verdejantes e que eu faço a leitura disso, nessa minha mente criativa, imaginativa, eu penso... uma redezinha parada e a gente balançando, né? E pisar na grama é maravilhoso, né? Ainda mais quando tá escrito lá, não pise na grama. A gente tem a curiosidade de pisar na grama, né? Misericórdia. Mas aqui o salmista tá dizendo que Deus o faz repousar em pastos verdejantes. E aí o pastor Charles começa dizendo o seguinte, que ele levanta numa manhã para um dia normal, cheio de compromisso, mas acontece uma coisa, ele sente uma dor nas costas. Ele sente essa dor nas costas e ele vai e conta para a esposa. E aí a gente sabe que a esposa é atenta, mais atenta a essa questão de médico. E o que a esposa? Fabiola, paz, bom dia, minha amiga. Voltou, Dudu, caiu aqui do nada, não sei o que deu. E aí, essa esposa atenta diz pra ele, olha, vai procurar um médico. E quando ele procura o médico, o pastor Charles, ele obtém uma internação imediata. Quando ele chega lá, o médico manda internar ele imediatamente. Olha que coisa, né? Às vezes a gente levanta bem, estamos executando tarefas do dia a dia, e uma dor surge, a gente vai no médico, quando chega lá, internação no ato. Bem, isso é assustador, para quem já não gosta de médico. Eu também atrasei, Fabiola, mas já cheguei aqui também, então estamos juntas, você não perdeu absolutamente nada. A única coisa que estava tocando é um hino, que é até a Arielle Bonatti... Não, desculpa, a Ariane Bonatti cantando sobre o teu trabalho é descansar em mim. Depois, se você quiser buscar esse hino, porque já que estamos falando de descanso hoje, eu procurei esse hino pra gente começar introduzindo aí a nossa live. E aí, ele recebe esse retorno do médico. Ele vai ser internado na hora. E olha o que o pastor Charles diz. Ele diz que ele se sentiu infeliz naquele hospital, né? Porque ele não tinha tempo para desperdício, porque como eu disse, o dia dele estava cheio, a agenda dele estava cheio, e ele não achou que não podia ficar naquela cama, por conta da agenda repleta, das atividades, mas o médico disse para ele, cancela tudo. Bom dia, Lê. O médico disse, cancela todos os seus compromissos. Gente, isso porque ele levantou e sentiu uma dor nas costas.
E o médico diz para ele: cancela tudo. E detalhe, cancela tudo para os próximos 30 dias. A gente que vive nesse mundo de correria hoje, fazendo 1001 coisa, de repente você sente uma dor nas costas, vamos dizer que é algo normal, você procura um médico, você é internado e agora você recebe a palavra do médico: ó, cancela tudo que você tinha aí nos próximos 30 dias. Eu penso que não foi fácil para ele, até porque nós temos planos, projetos, e aí acontece uma frustração, tudo isso vai se enrolar, né? E vai ficar um pouco difícil, é o que a gente pensa de imediatamente. E aí ele vai receber a visita de um amigo, um pastor, aquelas pessoas que aparecem pra gente. Eu acho que eu sou assim para muita pessoa. Jesus me ajuda. Essa missão às vezes não é fácil. O amigo aparece para visitá-lo, um pastor, e diz para ele o seguinte: Charles, eu quero lhe lembrar de apenas uma coisa. Ele nos faz repousar. Nós estamos no verso 3 do Salmo 23, na leitura desse livro, A Psiquiatria de Deus, aonde o verso de número 3, o salmista Davi está dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí, o pastor Charles está, né, como nós pentecostais gostamos de falar, na prova, internado num hospital sem nenhum diagnóstico, mas que o médico disse, ó, 30 dias no mínimo de internação para você, Charles. Cancela todos os seus compromissos. Você já pode sentir isso por aí, né? Como que isso deve ter refletido no pastor Charles. Aí ele recebe uma visita de um amigo. Isso é fundamental, gente. Visita de amigo é bom em qualquer esfera. E em casa, se você tiver de bobeira, com aquela roupa de pijama, né, que as pessoas costumam dizer a roupa de mendigo. Aprendi isso com o irmão da Ale David. E aí vem alguém te visitar. Se é um amigo muito íntimo, você recebe ele mesmo com aquela roupa de mendigo, você toma café. Nem pra falar nisso, deixa eu tomar um golinho de café aqui do meu. E aí, de repente, você recebe esse amigo, alegria total. Pô, se você tá num hospital, é um ambiente que não é seu, é estranho. Um amigo seu vem, um amigo pastor. Sempre vai ter uma palavra. Gente, a gente sempre espera uma palavra do pastor, né? Palavra essa de levante, palavra dessa: cai agora por terra mal, seja curada, levanta daí, anda. É isso que a gente espera do pastor. Aí o amigo diz pra ele: Charles, eu só quero te lembrar apenas uma coisa. Ele, o nosso pastor, faz a gente repousar. Olha, depois de ter encerrado a visita, ele disse que estava deitado ainda pensando no Salmo 23. Porque não tem outra coisa ao que pensar depois de você ouvir que o Senhor te faz repousar. E aí ele lembra, né? Porque tem muito conteúdo. Ele lembra que o pastor oriental, ele sai com as ovelhas ao campo. Você sabe que a Bíblia nos compara à ovelha. Porque a ovelha não tem senso de direção. A ovelha não tem a visão de longa distância. A ovelha tem a necessidade de ser guiada. Por isso a Bíblia nos compara com ovelha. A ovelha também é débil, né? Olha, meu Deus do céu, não poderia ter outra comparação melhor do que a ovelha. Então a ovelha precisa desse cuidado, ela precisa desse senso de direção. Ela precisa de ser alimentada, ela é frágil e aí por ela ser frágil, os outros animais podem arrebatá-la.
Então, por isso que a ovelha precisa do cuidado e da presença do pastor. E aí ele diz que, pensando ainda no Salmo 23, depois que o pastor amigo vai embora, ele naquela internação ali... Gente, ficar internado em um hospital é muito ruim. Só que é um lugar que você tem para pensar, né? Porque você não tem o que fazer, né? Hoje os hospitais estão mais atualizados, tem televisão, hoje a gente pode ficar com o celular, mas independente disso, quando a gente está numa internação para fazer uma operação ou por algo que é súbito, que nem aconteceu com o pastor Charles, a primeira coisa que a gente faz é ficar pensando na palavra do Senhor. E aí ele começa a lembrar que o pastor oriental, ele sai com as ovelhas às 4 horas da manhã e leva elas para pastarem. E aí, enquanto elas estão pastando, elas estão sempre em movimento, nunca param. E aí eu acho que isso é comum a todas nós que estamos aqui, né? A todos nós, de ver um animal pastando. A todo tempo que um animal está pastando, ele está em pé, ele está andando e ele está em movimento. Eles nunca param. E aí, quando dá 10 horas da manhã, o sol já está quente. Porque o pastor chegou 4 horas da manhã nesse pasto com as ovelhas. Quando dá 10 horas da manhã, o sol já está quente. E as ovelhas, óbvio, já estão com calor e começam a ficar cansada e sedenta. Afinal, aproximadamente aí elas estão pastando às 6 horas. 6 horas elas estão ali no pasto, pastando, né? E aí você sabe, de repente, se alguém aqui já trabalhou em pé, eu particularmente quando trabalhei na enfermagem, né, no banco de sangue, 12 horas em pé. A gente senta em alguns momentos na hora do almoço, mas a grande maioria, até mesmo para a gente preparar a questão do sangue que a gente vai transfundir do paciente, a gente faz isso tudo em pé, porque a bancada tem altura mais ou menos de 1,5 m, então é em pé. Outras pessoas trabalham como vigilante, outras como vendedora em pé. Então pensa, né? 6 horas em pé a gente já tá cansada, pedindo o famoso arrego. E aí o pastor, que é inteligente e sabe que elas não podem beber água nessa condição, por quê? Porque estão em muito tempo em pé, porque estão com o estômago cheio. O que o pastor faz? O pastor sabe que elas não podem beber água nessa condição, porque o estômago está cheio da relva e ainda não está totalmente digerida. Pois é, Alê, 12 horas no CTI. É loucura, só quem vive é que sabe, né? E aí o que acontece? Por conta delas estarem esse tempo todo com a barriguinha cheia, mas que essa relva ainda não está totalmente digerida dentro delas, o pastor leva elas para um canto fresco, sossegado, daqueles que a pastagem é bem verdejante e faz com que elas se deitem ali em repouso. Olha que cuidado do pastor. O pastor conhece a ovelha, sabe o funcionamento dela, sabe que se ela for beber água daquela forma que ela tá calorenta e sedenta, não vai ser bom. Então ele leva ela para um cantinho, num pasto verdejante, faz com que a ovelha se deite ali em repouso. E aí a ovelha não pasta. Nesse pasto verdejante, a ovelha não vai pastar. Paz do Senhor, Valquíria, seja muito bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura desse livro, olha, Psiquiatria de Deus, baseados em princípios bíblicos, e hoje nós estamos no verso 3, né? Que ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí ela deita ali, elas deitam ali, né? E em repouso a ovelha não pasta e começa então a ruminar a sua maneira natural de proceder à digestão. Você sabe
né, que alguns animais têm essa questão do ruminar, que é trazer, o alimento do estômago novamente à boca e mastigar. É um mastigar profundamente. Ó, isso aí vai um alerta, né? E começa por mim, que tenho a questão de comer muito rápido, porque penso muito rápido, acabo mastigando muito rápido, por ser uma pessoa ansiosa. E aí não dá tempo, né, de processar essa questão. Então já falaram-se aí de cada colherada, garfada, você mastigar em 20, 30 vezes, né, para você facilitar quando chegar ao estômago. Eu confesso que eu não consigo, mas eu tenho vigiado mais em mastigar mais essa comida. Então, ou seja, quando o pastor leva essas ovelhas para este pasto verdejante, para elas sentarem, para elas deitarem, para elas descansarem, elas começam num processo de ruminação, que é de fazer voltar à boca aquilo que elas comeram e elas mastigarem novamente e engolir. E aí, ele bota aqui pra gente, se nós estudarmos, né, a vida de grandes homens, veremos que cada um deles, a certa altura da existência, retraiu-se pouco do burburinho da sociedade para se entregar a um período de descanso e de meditação. Tá sem som? Gente, o que tá acontecendo? Não sei, deixa eu aumentar aqui. Eita. Vê se melhorou, Fabiola. Será que a internet aqui em casa é uma benção? Ah, tá. A Midis do Carmo tá dizendo que tá me escutando. Vê se não é a sua internet aí. Está com som. Valeu, tia Rita. Vê se não é a sua internet aí, Fabiola. E aí, ou seja, o que o pastor Charles está dizendo? Se nós pararmos para pensar, grandes homens, né, veremos que cada um deles, certa vez da vida, certa altura da sua existência, eles se retraem. Eles dão uma retraída do burburinho da sociedade para se entregar a um período de descanso e de meditação. Tem horas que a gente precisa ficar off. Ah, tá. A gente precisa ficar off. Por quê? Porque a gente mora em cidade grande, gente. A gente é do Rio de Janeiro, né? A grande maioria aqui é Rio de Janeiro. O lugar que a gente vive é agitado. Eu que moro aqui na Praça Seca, pelo amor de Deus, gente, parece que não tem noite nesse lugar, não. É dia. Tu sai 2 horas da manhã aqui e, gente, tem gente bebendo, tem barraca de cachorro quente aberta, tem mototáxi indo não sei pra onde. Ou seja, o negócio é agitado. Só que para você meditar e muitas vezes para você ter descanso, você precisa se retrair. É por isso que hoje em dia a gente precisa incentivo, tirar férias. Desculpa, eu não gostava disso não, mas de repente ir para um lugar de mato, eu sempre disse que é passeio de índio, né? Essa coisa toda. Agora eu adotei a história da trilha, a Fabi também virou trilheira, entendeu? Você vai caminhando por dentro daquela mata fechada, você só vai escutando canto ou o barulho do mar. Isso é bem legal. Depois você chega numa praia, você senta lá naquela praia, você vai ficar ao som daquele mar ali. Ali dá pra você meditar, dá pra você... Você cansa, mas você também descansa, né? A Fabiola tá descansando até hoje, mas ela tá comprometida aí em ser trilheira. Aí ele diz que os grandes poemas de literatura não são escritos em meio a bulício nas ruas movimentadas, não. Os grandes poemas foram escritos e são escritos na calmaria ou na aflição. Não sei se alguém já teve a oportunidade de estudar sobre os hinos da harpa. Dizem que os maiores... Eu ainda não comprei esse livro do pastor Silas Daniel, da CPAD. Ele fez um estudo sobre os livros da harpa cristã e que a maioria daqueles hinos que são profundos, eles foram feitos em momentos de angústia. Então, vários poemas não são feitos no meio das ruas movimentadas.
As mais belas canções não são produzidas entre os clamores das multidões. Temos visões de Deus somente quando paramos. Eita, agora eu vou largar essa pra você. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, gente, vocês que estão entrando, eu tô lendo esse livro, A Psiquiatria de Deus. Salmo 23, verso 3, ele me faz descansar em pastos verdejantes. Olha o que o pastor Charles bota aqui, ó. As mais belas canções não são produzidas entre os clamores da multidão, assim como os grandes poemas, assim como os hinos da harpa, não. Eles são feitos em lugares de tranquilidade, de sossego ou em momentos de aflição e solidão. Agora, deixa eu te falar um negócio. Olha o que ele diz aqui. Temos visões de Deus somente quando paramos. Só temos visão de Deus somente quando paramos. O salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes você tá aí numa reclamação, dizendo que Deus não fala, que Deus não fala, que Deus não fala. Mas você tá na maior agitação. E nessa manhã de sexta-feira eu quero dizer pra você: sossega, menina. Sossega, menino. Aquieta aí. Porque assim que você aquietar, você vai conseguir ouvir Deus falar. Aí ele continua dizendo da experiência de Elias, que Elias não encontrou, né, nem no tremor da terra, nem no fogo, mas na voz mansa e tranquila de Deus. Porque é isso. Quem já é agitado, como eu, às vezes acha que Deus tem que vir no reboliço. A gente do povo pentecostal é isso. A gente gosta do manto e é isso aí mesmo. O povo pentecostal é da experiência, né? Tanto que a confirmação do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, é essa experiência vivencial no nosso corpo. Mas nem todo dia é assim. Tem dia que precisa ser calmaria. Então, pensa que naquele momento Elias já está comprometido, Elias está com medo de Jezabel, está fugindo, pedindo a morte. Você acha que ele ia conseguir discernir Deus ou no terremoto ou no meio do fogo? Não, ele precisava ouvir Deus de uma forma tranquila. Ele já estava agitado. Gente, entenda isso. Você já está agitado. Deus sempre vai trabalhar na nossa contramão. Você já estava agitado. Então Deus não pode vir dessa forma. Ele sempre vem na tranquilidade. Entendeu? Então, fica tu ligado aí. Ele diz: Moisés vai ouvir Moisés viu a sarça ardente quando estava sozinho na colina, mais um momento de solidão. Moisés está em solidão, trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, e de repente ele vai ter uma visão fantástica. Tá entendendo? A gente está falando disso, de solidão, de retraimento. E aí ele diz, Saulo de Tarso achava-se numa estrada deserta, né? Porque as estradas daquela época não eram muito desertas. E aí o que acontece? Em caminho para Damasco, ele estava indo intencionalmente fazer o mal, porque ele buscava prender os cristãos, que eram conhecidos naquela época como os do caminho. E aí, quando ele teve a visão celestial de Jesus, saía às vezes para um lugar à parte para orar. Não, Paulo teve a visão, né, de Jesus no meio do caminho indo para Damasco, quando teve a visão celestial. E Jesus também saía às vezes a um lugar para orar. Então, escute bem, existem momentos na vida que você precisa de solidão. Mas não é essa solidão de quando alguém está com algum problema da parte psicológica, emocional, que quer se isolar. Não, a gente está falando de solitude, que é o momento que você escolhe ficar sozinha
para você ter um momento com Deus, mesmo em meio às suas aflições e às suas dores. Então, ele nos faz descansar. Tá pensando nisso? O pastor Charles parou para descansar numa cama de hospital. Mas isso não quer dizer que vai acontecer com a gente, não. Ele tá contando a experiência dele para nos ensinar, porque às vezes a gente ouve e lê a Bíblia, por isso que a gente está lendo 5 vezes o Salmo 23 durante a cada dia, durante 7 dias. Porque às vezes a gente acha que o descansar é sentar no sofá, é deitar na cama, né? Não, às vezes a gente vai a esse lugar que a gente menos espera e que nunca passou na mente. Mas, e mesmo o lugar sendo o contrário, né? Porque o hospital tá fora da tua casa, você tá fora dos seus familiares, lá ele faz você descansar. Aí ele bota aqui, ó, talvez para a maioria, talvez parar seja uma das coisas mais difíceis para nós. Levanta a mão aí. Quem tá comigo aí que acha que parar era a coisa mais difícil. Eu já pensei assim também, confesso. Mas hoje, não. Eu descobri a importância desse parar. Por isso que eu disse pra você que quando eu li esse livro aqui, ele mudou muito a minha visão. Entendeu? Então, talvez uma das coisas mais difíceis para você, para mulher, então, que hoje desempenha vários papéis, inclusive trabalhando fora, é muito difícil. Porém, é necessário nós pararmos um momento. E aí, olha, nós gostamos de estar trabalhando para o Senhor, de cantar, de pregar, de ensinar. Estamos dispostos até uma certa medida de sacrifício. Gostamos de cantar alegremente hinos tais como Mãos ao Trabalho, Avante, Avante, ó crentes. A gente gosta disso, né? Trabalhar, cantar na obra. E aí eu quero deixar um alerta aqui para você. É muito bom trabalhar na obra, você deve dedicar a sua vida ao Senhor, a outros, porque isso dá sentido. Mas você precisa tomar cuidado se você não é uma ativista. Porque de repente você pode estar em fuga de alguma coisa da sua casa que está acontecendo, de alguma situação da sua casa. E aí porque você tá ali, né? Tô cantando, tô pregando, tô ensinando. Aí você tá distante, você esquece aquilo. Mas quando você volta para casa, o problema tá lá da mesma forma. Então o problema não é trabalhar nem fazer várias atividades. Se nós correlacionarmos, projetarmos tudo bem. O problema é sermos ativistas dentro da casa do Senhor. Porque aí sabe o que acontece? A gente se envolve com a obra e deixa de se envolver com o dono da obra. Porque às vezes tem hora eu penso, gente, que parece que, porque a Bíblia fala nessa linguagem às vezes para aplicarmos, para nós entendermos a questão de estarmos totalmente dependentes de Deus, mas parece que nós somos escravos de Deus, que Ele quer a gente 24 horas, sabe? Nessa loucura frenética, fazendo e acontecendo. Ei, para aí. A Valquíria, né, teve um grande processo aí, graças a Deus a nossa irmã tá de pé. E ela tá botando aqui, ó, me examinei, palestrei e ouvi muito Deus no hospital. Eu não me lembro, Valquíria, se você puder botar aí quanto tempo de internação você ficou. Foi um processo sério, gente, mas graças a Deus a Valquíria tá de pé. E ela pôde se examinar e perceber algumas coisas que ela tava agindo aí na vida. Vamos terminar, né? Eu já tô aí nos meus 30 minutos. E aí ele bota assim, ó, raramente nos lembramos de que antes de enviar seus discípulos para conquistar o mundo, Jesus lhe disse que esperasse em oração o poder do Espírito Santo. Ó, Valquíria tá dizendo para mim aqui, olha, ficou internada 3 meses. Gente, eu nem sei o que é isso. Eu acho que o máximo que eu já fiquei internada foi a cesárea, quando eu tive Renan, que são 72 horas, que dá 3 dias. Quando eu tinha 22 anos, eu tive meningite
meningite meningocócica asséptica, que é uma antes da outra que é comprometedora, né, que compromete todo o cérebro. Eu fiquei em torno também de uns 2, 3 dias de internação e foi terrível. Agora você imagina 3 meses internada. 3 meses internada. E aí a Valquíria tá dizendo aqui, tá? São palavras dela, você pode acompanhar aí. Deus precisou parar ela. A mesma coisa que aconteceu com o pastor Charles aqui no início. Deus precisou parar ele. E aí, raramente nós nos lembramos desse ensinamento que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, que eles esperassem em oração o poder do Espírito Santo. Ou seja, olha só, eu vou enviar vocês ao mundo para ganhar o mundo, para ganhar vidas. Vocês são pescadores de homens, mas vocês precisam esperar. Fica tranquilo aí, parado, o poder do Espírito Santo. Então, vamos parar e pensar nisso essa manhã. E aí ele vai terminar dizendo: às vezes Deus nos faz adoecer para nos obrigar a olhar para cima. Gente, bota aí, por favor, você que ainda tá comigo. Você concorda? Deus às vezes nos faz adoecer para nós olharmos para cima. E aí, mais uma vez, o pastor Charles coloca: ele me faz repousar. E muitas vezes somos forçados, não por Deus, mas pelas circunstâncias, a ficarmos presos num leito. E aí? É o que eu tô falando. Às vezes estamos de uma forma tão frenética, tão translocadas, que as circunstâncias faz a gente parar e ir parar num leito. Tá entendendo? E aí nesse momento a gente olha pra cima. Aí é que a gente lembra dele, porque a gente tá tão frenético, numa corrida tão frenética, que a gente tá achando que tá com Deus. A verdade é essa, né? Mas em algum momento a gente perdeu Deus de vista, justamente por conta dessa correria. E aí o pastor Charles está dizendo isso. Ele me faz repousar. E muitas vezes somos forçados não por Deus, mas pelas circunstâncias, e ficamos presos ao leito. Gente, uma coisa dentro da psicologia, da terapia, né? E aí eu, como gosto da psicanálise e caminho com essa visão dessa abordagem, a gente não olha para a doença, né? Eu não gosto dessa questão. Alê, eu tava até para falar para você ontem, tá? Mas é isso, o seu filhote, ele não é um diagnóstico, tá? Não fica presa nisso, tá? É bom a gente saber, pra gente saber como lida. E eu já tô procurando aqui, já encontrei um neurologista, eu tô aqui já nas pesquisas, porque como eu te falei, eu não domino nada. Ler para poder entender primeiro, né? E aí, o ser humano, ele não é um diagnóstico, ele é muito mais do que isso. A essência do ser humano é o que importa. Todos nós podemos ser acometidos de alguma coisa, mas nós não somos aquela coisa que nos acometeu, aquela doença. Nós transbordamos além daquilo. E o fato é, você já se perguntou? Porque da psicanálise, o sintoma diz alguma coisa pra gente. O sintoma tá falando alguma coisa pra gente. E aí a gente fica na investigação de que aquele sintoma tá dizendo pra gente. E foi bem interessante uma vez que eu ouvi uma pergunta, né? Foi até do meu último chefe, e que ele falou, que eu falei, tô tendo alguma dificuldade, tive uma recaída na questão do transtorno de ansiedade generalizada, não sei o quê. E aí ele falou: Alessandra, o que será que tá acontecendo? O
que você quer? Aí ele usou a questão, né, do casamento do Leandro, né? Porque a gente estava nessa linha de conversa. E aí ele pergunta pra mim assim: por que você continua doente? Por que você tá tendo essa recaída? O que você quer que o Leandro faça que ele ainda não fez? Ó, que sacada. Porque às vezes é isso, porque tá doente, tá, gente? Por mais que a gente discorde, e eu já discordei, e é ruim mesmo ouvir isso. Tô falando a gente. Às vezes estar doente a gente tem ganho secundário. Por exemplo, a atenção de alguém que você sempre quis que fizesse alguma coisa pra você, que fosse mais atencioso com você. Eu tô usando no caso aqui o exemplo de marido, né, do Leandro. Uma suposição que foi o que nós hipotetizamos nessa conversa, eu e o chefe. E às vezes você... Isso inconscientemente, tá, gente? E aí, você estando doente, ele se preocupa mais com você. Ele tá mais perto de você. Ele te leva nos lugares aonde você queria que ele te levasse, mas antes ele não te levava. E aí? Por que você tá doente? Ó, a gente precisa aprender a fazer mais perguntas pra gente. É meio estranho. É difícil, é doloroso. Mas vai ser libertador. Vai ser libertador pra você. Tá entendendo? E aí eu vou fechando, né? Porque eu já tô estourando aí os 30 minutos, 35 minutos que eu tenho falado com vocês. E aí muitas vezes somos forçados, não por Deus, mas pelas circunstâncias, e ficamos presos ao leito. Isso pode acabar se tornando uma experiência abençoada. Aprenda a tirar boas lições, às vezes, do momento ruim, tá? Ó, a Valquíria, que teve internada 3 meses, está dizendo aqui, ó, temos que ouvir os sintomas. Olha só, gente, eu conheço Valquíria há anos, né? Valquíria lá de Cordovil me conhece desde jovem. E aprender com eles. Às vezes é ensinamento para mim. Exatamente isso. A gente precisa ouvir os sintomas, porque eles são ensinamentos. E é isso, tirar lições e aprendizados daquilo que nós estamos passando. E isso pode se tornar uma experiência abençoada. Pode ser difícil, né? Vai ser difícil. Para alguns vai ter escala de dificuldade, porém vai ser abençoado. E aí ele termina: até mesmo o leito de um inválido pode ser um lugar de bênção, se a pessoa souber transformar em benefício o seu infortúnio. Gente, lembra quando eu falei aqui que o pastor tem o cuidado de levar a ovelha para um pasto verdejante para que ela deite e descanse, rumine aquela relva que ela já ingeriu, para depois ela beber água, mesmo que ela esteja cansada e sedenta, para ela ruminar primeiro, para depois ela beber água? A gente precisa aprender a ruminar, ou seja, a pensar profundamente. Ruminar, numa linguagem para gente figurada, é pensar profundamente. E aí é esse último parágrafo que o pastor Charles diz aqui: até mesmo o leito de um inválido pode ser um lugar de bênção, se a pessoa souber transformar em benefício o seu infortúnio. Um lugar de bênção, se a pessoa souber transformar em benefício o seu infortúnio. Então, às vezes, uma doença
ela nunca vai ser fácil, você nunca receberá ela com alegria, vai ter pesar, vai ter choro. Receber um diagnóstico é ruim, porque é um rótulo. Aí, a partir do momento que você olha para aquele diagnóstico, que você conta para alguém, as pessoas às vezes te olham com um olhar de coitado, com pena, e por aí vai. E isso nos incomoda, e aí às vezes as pessoas começam a nos tratar como doente. No início nos incomoda, depois a gente já começa a passar a gostar disso por causa dos ganhos secundários que às vezes algumas doenças podem nos trazer, mas a gente precisa transformar isso em benefício, esse infortúnio e benefício. A Valquíria está dizendo: o leito foi para mim um local de bênção, foi aonde ela deve, né, continuar escrevendo aí. Foi aonde Deus usou ela. A Valquíria é uma mulher muito usada, tem vários dons, dons de profecia, dom da palavra, de aconselhamento, de oração, mas em algum momento, de repente, ela se distanciou disso, se perdeu no meio do caminho, e aí o Senhor, ele prepara umas formas, permite, né? Porque são as circunstâncias que nos levam, e Deus nos permite, porque ele tem poder de tratar conosco em qualquer lugar, tá bom? E aí a gente termina com um poema que ele bota aqui, o pastor Charles, né? No final desse capítulo ele diz assim, ó: tira de nossa alma a tensão e o esforço, e assim a nossa vida é aperfeiçoada. Fala da beleza de tua paz. A Ale Rocha tá botando aqui, ó: sempre soube que meu filho era autista. Quando realmente recebi o diagnóstico, chorei um dia e uma noite. E é isso aí, Ale. É isso aí, porque é difícil mesmo. E esse sentir e esse chorar faz parte. Não tem que negar essa dor, essa tristeza, né? Porque nos entristece mesmo. Mas é aquela questão de Neemias, né? Assentei-me, chorei e orei por alguns dias, né? No seu caso aí você tá botando um dia, uma noite, poderia ter sido mais, mas não dá para ficar parada. Agora o que você tá fazendo? Você já tá de pé e agora você tá buscando meios para que você possa lidar, para que ele tenha uma aprendizagem, para que ele tenha a inclusão dele, para que você não permita que as pessoas o olhem, né, como uma pessoa exclusa que não é capaz de nada disso. Ele só funciona de uma forma diferente. E eu creio, eu de fato, se você soubesse, quando você me mandou o vídeo ontem dele lendo o Salmo 23, eu chorei. Porque às vezes eu não quero fazer isso aqui, porque eu fico pensando, uma live, Senhor, não, isso é uma bobeira, não sei o quê. Mas eu venho já há algum tempo, e eu já li esse livro, gente, há muito tempo. Eu vendi esse livro porque eu comprei esse livro por curiosidade, pelo título. E aí eu, né, nessa questão de representar a CPAD, vender livros, o da Central Gospel, aí eu comprei. Esse aqui é de uma outra editora, da Betânia. Eu falei, gente, eu preciso, porque mais pessoas precisam ler esse livro. Eu vendi ele bastante na época, eu consegui comprar numa grande quantidade, eu conseguia vender um preço baixinho, era R$20, sabe? Eu nem sei quanto que tá agora, eu vou até entrar em contato com a editora Betânia pra ver. Mas de repente eu tive num chá, numa filial da Advec em Jacuí, e pastora Elisete pregou sobre esperança, sabe? Quando ela pregou sobre esperança, minha mente abriu e me trouxe esse livro de volta. Eu falei, poxa, mas eu já li esse livro, já reli. Mas aquilo queimava no meu coração para reler de novo aqui em forma de live. E aí eu comecei, muito contra a minha vontade, ainda contra a minha vontade. Mas olha, Lê, olha, que na verdade eu tô sendo mais abençoada do que vocês, porque foi a experiência linda de ver ele lendo o Salmo 23 ontem com você, sabe? Foi a coisa mais fantástica, ver ele lendo, ainda mais que ele tem a questão do hiperfoco, como você falou,
Então ele se interessa, eu acho que só por números, que foi o que você colocou, mas ele leu o Salmo 23. E é interessante que no vídeo que você me mandou, teve uma palavra que ele perdeu, aí você repete a palavra para ele, e aí ele encontra exatamente a palavra onde está por causa do número, do verso. Gente, isso é poderoso, né? De fato, a internet, ela é uma benção. A gente tem a Regiane aqui, que é uma amiga, né? Vocês que... Regi, deixa eu te contar. Eu presenteei elas com o seu livro lá no Estruturadas, porque na verdade eu quero que você prepare uma oficina pra gente cuidar da nossa menina. Então vou juntar muito estruturada. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer lá no teu consultório, Regiane. Mas aí eu distribuí os teus livros que eu tinha aqui para elas como brinde, como presente. Muitas estão lendo. E aí, Ali, a Regiane também é psicóloga, tá aqui. Talvez a Regiane com mais experiência também possa te ajudar, te dar algumas orientações. E a Regiane tá botando aqui, ó, grandes gênios foram, né, que é TDGD? Regiane, traduz aí. Grandes gênios foram. Então, assim, cara, eu acredito que a gente está construindo um caminho aqui, e eu acredito que essa nossa leitura vai nos levar a caminho muito longe. Ale, fica ligada quando... eu esqueço, gente, é porque eu tô tão focada na Regiane quanto psicóloga, mas a Regiane é pedagoga e tem 22 anos de educação especial. Então, Regiane, por carinho aí, a sua mentoranda aqui, se você puder ajudar a Ale Rocha, tá? Ela acabou de descobrir esse diagnóstico, transtorno global do desenvolvimento. Se você puder ajudar a Ale Rocha aí, como lidar com o menino, ele tá começando a ler agora, dar algumas dicas de leitura, tá bom? Vai ser ótimo, vai ser fantástico. E aí quando a gente conversar aí pra gente montar essa oficina, Ale, você não pode deixar de ir, tá bom? Porque cada vez que você cuidar de você vai ser uma mãe melhor e vai ajudar ele no desenvolvimento dele perfeitamente, tá bom? Meninas, vou chegando ao fim, já tô estourando o tempo, que Deus te abençoe e deixa eu orar, né, pra gente terminar. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer na manhã deste dia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor da glória, muito obrigado por tudo que estamos vivendo aqui. Pode parecer simples, Senhor da glória, mas é fantástico, poderoso e tremendo, porque o Senhor, quando entra na simplicidade, e a minha oração ontem foi dizendo, Senhor, o Senhor sabe da minha resistência, não gostaria de estar fazendo isso, mas eu sinto meu coração arder. E eu falei que o Senhor abençoe quem o Senhor achar que tem que abençoar. Eu jamais poderia imaginar que a Ale Rocha, que esteve lá no retiro comigo, tinha acabado de receber o diagnóstico do filho dela, e jamais poderia saber que depois que terminasse a live de ontem, ela colocaria ele para ler, e ele consegue ler o Salmo 23, isso traz uma alegria no coração da sua filha. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu agir, pelo teu mover aqui nessa pequena live de 30, 40 minutos, Senhor da glória. Muito obrigada por poder ser uma ajuda para a Alessandra Rocha, Senhor da glória. Muito obrigada porque hoje a Valquíria também pôde estar aqui contribuindo com aquilo que foi uma vivência dela. E eu peço que de fato o Senhor nos faça repousar em verdes pastos, Senhor da glória, e que o Senhor possa nos guiar às águas tranquilas, que possamos aprender, meu Deus, que não é no meio da guerra e que nem todo dia é guerra. Tira de nós todo o ativismo, Senhor da glória, e que possamos ser mulheres sábias que vivam, Senhor da glória, através da tranquilidade do seu espírito para ser orientada. E como o salmista disse, Deus, aquietai-vos. Nós precisamos nos aquietar e sabermos que o Senhor é Deus. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada aí pela companhia de vocês, tá? E a gente volta
na segunda-feira para nossa leitura. Ô Valquíria, eu recebi de alguém em PDF o livro. Eu vou enviar para você, tá bom? Eu não tenho o seu telefone, mas eu vou mandar para Alessandra David. E aí, a Alessandra David envia para você, tá bom? Beijo, meninas. Tchau. Deus abençoe. Bom trabalho.